Bom dia, boa tarde, boa noite, senhoras e senhores. Meu nome é Bruno Gobato, eu sou médico ortopedista, sou especialista em cirurgia do ombro e cotovelo, sou da cidade de Jaraguá do Sul, Santa Catarina. Eu estou aqui perante vocês para dar uma aula sobre os QR Codes. Como que a gente pode utilizar esses pequenos códigos de barras, esses quadradinhos cheios de pontinhos pretos e brancos, para que a gente possa, na medicina, na ortopedia, ou seja, qualquer área do conhecimento médico, a gente possa compartilhar conhecimento. Vocês já vão entender um pouco melhor com a aula que vai a seguir. Bom, eu desenvolvi alguns aplicativos para smartphone, principalmente na área da ortopedia. Esses são alguns aplicativos que eu desenvolvi. E eu gostaria que os senhores talvez dessem uma pausada no vídeo para que os senhores pudessem baixar um aplicativo de leitura de código de barras, para que vocês possam ter uma aula de forma mais dinâmica. Então, aplicativos de leitura de código de barras são nativos de alguns celulares Android. Nos celulares da Apple, iPhone, iPad, nos tablets, não tem nenhum aplicativo. Muitos dos senhores talvez já tenham algum aplicativo, vocês podem usar o aplicativo que vocês quiserem, mas quem não tem nenhum aplicativo ou não sabe do que eu estou falando até o momento, por favor, pausem esse vídeo, baixem um aplicativo de leitura de código de barras. Eu estou sugerindo aqui o Neo Reader, que é um aplicativo gratuito, que pode ser baixado tanto em iPhones e Androids, é um aplicativo então multiplataforma. Para que vocês baixem esse aplicativo ou usem o aplicativo de vocês. Assim que ele tiver sido baixado, vocês voltam no vídeo para a gente entender um pouquinho melhor o que a gente está querendo passar para os senhores. Bom, os QR Codes estão no nosso dia a dia, em propagandas, em cartões, em revistas e até mesmo nas embalagens de frutas. Eu particularmente não aponto o meu celular para qualquer QR Code que eu vejo. Até achava até esse instante que os QR Codes não serviam para muita coisa, até descobrir que na medicina, em aulas, em congressos, em posts, existe um potencial muito interessante de uso dessa tecnologia, e é isso que eu pretendo mostrar para vocês nessa aula. Já está sendo utilizado em alguns portais, nesse caso aqui o Jornal da Sociedade Brasileira de Ortopedia e Traumatologia, utiliza-se os QR Codes para estender a informação além do que está sendo passado para vocês. E eu vou explicar então num único slide o que é o QR Code, porque o foco é a gente mostrar para os senhores como utilizar esse QR Code no nosso dia a dia. O QR Code vem de Quick Response Code, ou código de resposta rápida. Ele é um código bidimensional que é lido de forma fácil. Tem múltiplos usos, a gente pode usar o QR Code para passar um link, um texto, a sua localização, a sua geolocalização, um SMS, um e-mail, um contato, o seu contato Facebook, o seu contato do Twitter, o seu contato do Skype. Existem múltiplos usos para o QR Code. Ele foi lançado em 1999, foi criado por uma grande montadora do Japão e tem uma grande capacidade de armazenamento de dados naqueles pequenos quadradinhos. E uma coisa que é muito importante, ele é livre de licença, então qualquer um pode utilizar sem ter que pagar nenhum jabá para ninguém. Bom, para que serve o QR Code? O QR Code ele serve para a gente transformar informação em imagem, que é aquele quadradinho, e que esse quadradinho, essa imagem, seja lida de forma extremamente rápida e fácil por qualquer dispositivo, nos casos smartphones e iPads. Então ele hoje é a forma mais simples e rápida de um smartphone ou de um tablet ler uma informação, interpretar uma informação, porque não é só ler. Ler é você ver, mas é interpretar aquela informação, é interpretar aquela imagem. Aquela imagem não é mais simplesmente um quadradinho, é informação, é texto, é dado. Isso eu vou mostrar para vocês no decorrer da aula. Então é isso que eu estou falando para vocês, o que esse louco está falando aqui, por que a gente vai utilizar os QR Codes na medicina. Existe um potencial bastante interessante em aulas, seminários e posters de uso dos QR Codes, é isso que eu vou mostrar para vocês com exemplos vivos nessa aula. O QR Code ele serve para a gente poder compartilhar o nosso conhecimento. Muitas vezes você tem uma aula que você se preparou 1, 2 anos sobre um artigo ou um assunto, você é doutor, e você tem às vezes 5, 6, 10 minutos para passar uma quantidade muito grande de informação. Parte dessa informação você pode colocar em QR Codes, ou você pode estender esse conhecimento que você detém e colocar ele em QR Codes para que as pessoas possam
ter informação além desses 5, 10 minutos que você tem para passar, por exemplo, numa aula, num congresso, num seminário para algumas pessoas, a gente vai mostrar isso de forma bastante simples como pode utilizar. Então o QR Code você pode compartilhar, por exemplo, os seus artigos em aulas, as suas referências que você coloca numa aula, você pode compartilhar isso num QR Code, num pôster. O seu próprio artigo você pode compartilhar dentro da sua aula. Então ele serve para que você possa distribuir para todos da plateia, seja uma plateia num congresso, ou seja para 2 ou 3 alunos, o seu conhecimento, as suas referências. Você pode, por exemplo, compartilhar a sua aula em PDF. Por exemplo, esses slides que os senhores estão vendo aqui, eles estão compartilhados em PDF. Vocês vão ter um QR Code onde vocês vão poder baixar esses slides. Você pode facilitar o contato. Nós podemos fazer sistemas de pesquisas, perguntas e votação utilizando o QR Code, utilizando o smartphone. Então a gente pode estender esse conhecimento, as suas referências, o seu conhecimento, além da tela do seu vídeo, além da sua apresentação e além dos 5, 10 minutos que a gente tem disponível para falar, às vezes numa aula de congresso. É isso que a gente vai fazer. Então aqui um exemplo de uma aula simples, uma aula que eu dei sobre fraturas ocultas do tubérculo maior do húmero. É uma aula bem específica para cirurgião de ombro. O conteúdo aqui não é importante, o importante é o que a gente pode passar. Então eu trouxe aqui 2 informações que eu julguei importante nessa aula sobre as fraturas do húmero proximal, que representam 5% de todas as fraturas. Os autores, esses Horak e Nilsson, fizeram esse artigo lá em 75, e um artigo super importante sobre fraturas. Ok? Tudo bem? Vocês vão anotar isso? Horak e Nilsson? Não dá. Ou o diagnóstico inicial da fratura deve ser feito com uma série trauma. Bom, esse é um artigo do Dr. Pedro Donet, do Sérgio Keck e do Alberto Miyazaki, sobre a padronização do estudo radiográfico. Esse é um artigo clássico que todo cirurgião de ombro tem que ler, tem que saber, todo residente de ortopedia tem que ler e tem que saber. Por que não divulgar isso de forma mais simples? Por que colocar, por exemplo, colocar só o texto aqui, onde você tem que, às vezes, ir lá fotografar o slide, anotar? Não, com um QR Code a gente consegue distribuir isso de forma mais simples. Então eu vou dar um exemplo para vocês aqui. Eu julguei que esse artigo, essa informação é um artigo importante. Eu coloquei, por exemplo, o abstract, o resumo desse artigo, nesse QR Code. Então no meu celular eu vou acessar o aplicativo de leitura, certo? Apontar o celular, já leu. Apontei o celular para a tela, ele já leu, e aqui nós temos o artigo no PubMed, onde você tem acesso a esse artigo que está aqui, que eu coloquei como referência para vocês. Ou, por exemplo, essa outra informação sobre o diagnóstico deve ser feito na série trauma. Esse é um artigo do Dr. Sérgio Keck, um artigo super importante. Por que não compartilhar esse artigo com todos? Simples, eu coloco esse artigo num QR Code, aponto meu celular, abro o aplicativo, né? Claro. Abro o aplicativo, aponto meu celular e está aqui. Ele já leu e já está indo lá para o site da Revista Brasileira de Ortopedia. Aqui nós temos o artigo completo sobre a padronização padronização do estudo radiográfico da cintura escapular. Claro, esse é um artigo que está disponível na internet. Eu não estou infringindo nenhuma lei de distribuição de artigos. Eu posso salvar em PDF. Pronto, tem um artigo aqui. Quem tiver interesse em estender o seu conhecimento, além dessa simples informação que eu coloquei aqui, pode estender com um simples QR Code. Ou, por exemplo, o seu contato. Em vez dos senhores fotografarem esse slide, ou os senhores anotarem todas essas informações que eu estou passando para os senhores, o meu nome, meu e-mail, meu endereço, meu site, de onde eu trabalho, simples, todas essas informações estão nesse QR Code. Aponte o código e pronto. Você vai ter no seu celular todas as informações. Você pode me mandar um e-mail, diretamente só clicar aqui, enviar e-mail, enviar SMS, salva o seu contato. O QR Code ele serve para você absorver várias informações, para você comprimir várias informações nessa simples imagem. Aqui um outro exemplo de algumas informações aqui que eu coloquei, e vamos dizer que esse artigo também é um artigo importante, é um artigo em PDF. Eu estou dando uma aula, às vezes, para 2, 3 pessoas, onde eu baixei o artigo de uma revista importante. Eu quero qualquer forma mais simples de eu distribuir esse artigo para as pessoas. Em vez das pessoas me pegarem o meu e-mail, me mandarem um e-mail, por favor, me mande esse artigo. Não, eu coloco aqui o endereço do artigo, as pessoas
leem o artigo pelo seu smartphone. Esse artigo, na verdade, está no meu Dropbox, é um artigo em PDF que eu fiz. Se vocês apontarem os celulares de vocês, vocês vão ver que esse artigo está no meu Dropbox. E pronto, eu posso baixar agora esse artigo em PDF sobre esse assunto que eu falei, ou sobre a forma de estender o conhecimento. Eu posso compartilhar. Eu estou dando uma aula, por exemplo, ou estou dando uma aula num congresso onde eu fiz um paper, um trabalho científico, onde eu tenho às vezes 5 minutos para falar para uma plateia sobre 2 anos de trabalho, sobre 200, 300 pacientes que eu fiz. Às vezes você não consegue passar essa informação completa, ou às vezes as pessoas da plateia têm interesse em ler mais sobre aquilo que você está falando. Divulgue o seu artigo, coloque o seu artigo, por exemplo, aqui um documento em doc, um artigo completo, aqui, lê, imediatamente você é passado para o meu Dropbox, onde você vai poder baixar esse artigo sobre fraturas ocultas do pérculo maior. Aqui é o artigo, um documento doc, onde eu posso baixar. Então quem tiver interesse pode baixar essa informação. Nós podemos divulgar ou compartilhar a aula. Você está dando uma aula, por que não salvar essa aula em PDF e divulgar depois para as pessoas um simples QR Code? Você apontando para esse QR Code, você vai ter acesso à aula em PDF. Todos os slides vão estar nessa aula. Então você pode, por exemplo, durante a aula, ir acompanhando slides por slides. Se você tiver um tablet, você pode baixar o PDF, isso é imediato, e fazer, por exemplo, anotações, que às vezes são alguns programas específicos para isso, em PDF, gratuitos, onde você pode anotar em cima do PDF. Então você pode distribuir, botar esse QR Code no começo da aula, onde as pessoas baixam a sua aula e vão acompanhando. Ou então pode fazer o contrário, colocar esse QR Code no final da aula, as pessoas simplesmente apontam os seus celulares e vão ter acesso àquela aula. Em vez das pessoas ficarem tirando fotos com seus smartphones ou celulares, cada slide, por que fazer isso? Distribua os seus slides para as pessoas, distribuam num PDF. Você pode fazer um PDF encriptado, onde as pessoas não possam mexer nos dados, ou distribua sua aula em PowerPoint mesmo. Compartilhe o seu conhecimento. É isso que a internet está aqui, a internet 2.0 da mídia social, a internet de compartilhar informação. E é para isso que o QR Code é muito importante na medicina. Você pode compartilhar o seu conhecimento, a sua aula, tudo aquilo que você estudou. Um outro exemplo que a gente vê muito comum em medicinas em congressos, por exemplo, em mesas redondas, onde existem, às vezes, um palestrante internacional dando uma aula e tem alguns moderadores na mesa, e às vezes a gente abre para perguntas para o palestrante internacional. Às vezes a pessoa, quando faz a pergunta, não sabe falar muito bem o inglês, ou às vezes ela nem quer fazer uma pergunta, ela só quer se promover, dizer que ela faz essas coisas desse jeito, que o jeito dela é melhor. Uma forma simples da gente fazer isso é a gente distribuir, por exemplo, um QR Code numa aula. A pessoa aponta o QR Code, aponta o celular para o QR Code, e aqui já está cadastrado um e-mail, onde a pessoa vai mandar o e-mail para ela, vai mandar um e-mail para alguém da banca, e essas pessoas da banca vão recebendo seus e-mails no seu notebook ou no seu tablet, e depois acabou a aula do palestrante, o palestrante internacional, os moderadores mesmo fazem as perguntas que eles julgam necessárias, que eles julgam interessantes, para que o palestrante responda. Essa é uma forma simples de utilizar, por exemplo, um QR Code na forma de e-mail ou na forma de SMS numa mesa redonda, num congresso, num seminário, numa palestra internacional. Uma outra coisa que funciona muito bem, que pode funcionar muito bem, é aqueles sistemas de pesquisas e perguntas, onde você tem uma pergunta para a plateia e você quer saber quantos da plateia fazem técnica X, ou técnica Y, ou técnica Z. Simples, você cadastra a pergunta num sistema de pesquisas e perguntas na internet, você coloca esse link num QR Code, você aponta o seu celular para esse QR Code, o seu celular vai ser direcionado então para a pergunta que você fez. Se vocês apontarem, vocês vão ver que vocês vão ser direcionados para uma pergunta online. Pelo meio da internet vocês vão responder qual pergunta que o palestrante está fazendo, qual técnica que ele julga que você acha necessária. No caso aqui a gente escolheu qual a melhor técnica para luxação clavicular grau 3. Vou responder aqui no meu celular, conservador, votar.
e em tempo real você tem condições de saber quais foram o que as pessoas estão respondendo. Basta que esse é o link, eu vou clicar aqui no link e a gente vai ser direcionado então em tempo real para a internet para quais as perguntas. Eu acabei de votar conservador, esses aqui são os outros dados, então 50% votou nessa técnica, 25% em Verdun, isso em tempo real, tá? Então, para isso serve também o QR Code, para sistema de pesquisas e perguntas. Ou, por exemplo, em pôster. Você tem um pôster num congresso, você tem aquele tamanho que você tem que colocar toda a informação naquele espaço, e às vezes você precisa de mais informação. Você quer divulgar mais a sua informação, você gastou horas de trabalho, foram diversos pacientes que você teve para fazer esse pôster, por que não colocar isso num QR Code? Você pode fazer um vídeo explicando o seu pôster e salvar no YouTube, por exemplo, e colocar um QR Code desse vídeo, dessa aula. Talvez, então, em vez de colocar um pôster, por que não fazer uma aula do seu vídeo? Quem tiver interesse sobre aquele assunto não vai ter o domínio só do que está no pôster. Pode ver a sua aula sobre esse assunto. Você pode divulgar esse trabalho, que na verdade o pôster geralmente ele é um resumo. Você pode divulgar o seu artigo completo em PDF, por exemplo, no seu pôster por meio de um QR Code. Você pode divulgar o seu pôster mesmo, como um todo, num QR Code, num PDF, para que as pessoas não precisam ficar lá tirando foto do pôster, não, coloca num PDF, a pessoa baixa o PDF pelo QR Code e ela tem aquele pôster em PDF. Ou a gente pode fazer até um sistema de votação em melhor pôster. Aqui eu vou mostrar um exemplo para vocês, um exemplo bem simples que a gente fez com o Google Docs. Esse aqui é um QR Code de um sistema de votação, então onde quando você aponta o seu celular para esse QR Code, você é direcionado para um questionário dentro do Google Docs, onde você vai votar no pôster, no caso aqui o pôster número 2, digamos que esse QR Code, o QR Code está no pôster número 2, e você é direcionado então para uma planilha no Google Docs, por exemplo, onde vai ter as respostas. Aqui, por exemplo, esse é um exemplo de resposta do Google Docs. Vamos passar, por exemplo, estender a sua aula em vídeo. Algumas vezes você tem 5, 10 minutos para falar sobre um assunto complexo. Por que não gravar uma aula que nem essa que eu estou fazendo para vocês? Uma aula maior, de 20 minutos, dar a sua aula resumida em 5, 10 minutos e botar um QR Code para as pessoas que quiserem ter mais conhecimento sobre a sua aula, ou quiserem ver uma aula em versão estendida, apontem o seu celular, elas vão ser direcionadas para a sua aula no YouTube e vão poder ter esse assunto de forma mais completa. Esse é um uso também do QR Code. É claro que o QR Code não deve ser utilizado de forma demasiada. Não adianta a gente colocar um monte de QR Codes em vários slides. Não é para isso. Não é para que você utilize o QR Code em cada informação que você queira passar. Mas algumas informações que você julga interessante, necessário, ou artigos, a gente pode utilizar o QR Code no nosso dia a dia. O QR Code ele pode ser, de certa forma, um pouco mais amigável. Não precisa ser necessariamente aquele branco e preto. Você pode mesclar algumas imagens. Existem alguns sites que fazem esses QR Codes de forma um pouco mais amigável. Esses são dois exemplos de um ícone de PDF e de um ícone de contato. Esse é um QR Code. Bom, o QR Code ele vai ser útil no futuro? Não sei. Nós utilizaremos na medicina, nas nossas aulas, nas nossas palestras? Não sei. Seremos os primeiros a utilizar? Vocês que estão vendo esse vídeo serão os primeiros a utilizar? Vão ter dificuldades? As pessoas vão saber o que vocês estão apresentando? Não sei. Nós veremos isso, quem sabe, em congressos internacionais, já que essa é uma informação em primeira mão para nós brasileiros? Também não sei. Mas eu vejo sim um futuro para esse tipo de tecnologia. E eu vejo se a gente começar a utilizar no nosso dia a dia, na nossa reunião clínica, lá na sua faculdade, na sua residência, isso sim poderá ser e tem potencial para ser utilizado em congressos, em palestras, porque é uma coisa simples de fazer, fácil de fazer, livre, gratuita, e eu vou passar para vocês agora, mostrar nesse vídeo como é simples fazer esse QR Code. Bom, você pode fazer, existem vários sites que fazem QR Code, tá? Esse é o primeiro site, eu coloquei uma versão simples nossa de como fazer QR Code, mas existem vários no mercado. Se você digitar QR Code no Google, você vai ter vários sites que fazem QR Code. Esses aqui são
alguns exemplos. Se os senhores tiverem alguma pergunta, alguma coisa para estender, para discutir, por favor, aqui nesse QR Code estão meus dados pessoais, vocês me mandam um e-mail, me mandam uma pergunta, entrem no site, vamos discutir sobre esse assunto, vamos estender o nosso conhecimento além desse vídeo que vocês estão vendo. Então agora eu vou mostrar para vocês como que faz para a gente fazer um QR Code de forma bem simples. Estou aqui, por exemplo, tenho aqui um documento em PDF que eu quero distribuir para vocês, tá? Então aqui eu estou dentro da minha pasta do Dropbox. Então o ideal é a gente poder utilizar um sistema tipo Dropbox, ou Google Drive, ou SkyDrive, onde coloca os seus dados na internet para uso. Então eu vou aqui na minha pasta Dropbox, seleciono o documento que eu quero divulgar, por exemplo, esse checklist.pdf, e clico aqui em Share Dropbox Link. Clicando em Share Dropbox Link, o Dropbox vai gerar um link público, tá? Já está no teu clipboard, na área de trabalho, então já está salvo no seu computador esse link. Nós vamos então lá no seu navegador. A gente pode utilizar aqui o site ortobook.com.br/QR Code. Esse é um sistema simples que eu fiz. Para não fazer jabá do meu próprio site, eu vou utilizar um outro site aqui gratuito. É um site em inglês. Então aqui estão os usos que a gente pode fazer com QR Code, que é site, vídeo do YouTube, geolocalização, o teu link no Twitter, no Facebook, do Dropbox, telefone, o seu número Skype, você pode mandar uma mensagem, um e-mail, os seus contatos, né? Pode até fazer um evento, um calendário, até a senha do Wi-Fi, isso só em Android, e até mesmo você pode botar um QR Code para receber dinheiro, se você quiser receber, por exemplo, doação. Vamos fazer aqui de forma bastante simples. Deixa eu deletar aqui. Clico aqui em website, clico aqui no site, colo aquele link, pronto. Já está desenvolvido aqui o link. Esse aqui é o QR Code deste link. Então basta vocês apontarem os seus celulares para esse QR Code e vocês vão ter acesso àquele documento, aquele checklist que eu julguei que vocês poderiam ter acesso. Simples. Ele vai ser direcionado para o meu Dropbox e aqui na verdade é o QR Code do checklist. Bom, pessoal, é isso que eu queria falar para vocês. Gostaria de agradecer. Aqui, vamos voltar aqui. Aqui, QR Code. Bom, isso eu gostaria de falar para vocês. Qualquer dúvida, o meu contato já está na aula. Muito obrigado. Me despeço então de vocês.